não poderia deixar de fazer uma homenagem especial também às pessoas que confiaram em mim para ajudar nesse trabalho. O professor Frontini e o professor Costa Machado confiaram em mim para que eu pudesse ajudá-los na elaboração dessa obra do Código de Defesa do Consumidor. Lembro até hoje, o dia que eu fui lá na São Francisco, né, professor Antônio Cláudio, falei para ele: professor, o que o senhor acha? Vamos fazer? O que o senhor acha de elaborarmos uma obra? Ele viu imediatamente, ele falou: não, vamos fazer, vamos chamar os autores. E, a partir desse momento, foi que chamamos mais de 20 autores, estão aqui representados, e eu gostaria de apresentar cada um deles aos senhores. Me desculpem, eu sei que eu quero falar da reforma, mas é importante nós falarmos praticamente o trabalho que cada um desses autores fizeram, a importância deles, para que os senhores saibam, ao comprar esse livro, essas pessoas fizeram o quê? Qual a importância dessas pessoas? É muito importante isso, porque são pessoas que militam na área de defesa do consumidor e estão prontas e estão se aprontando para essa reforma. Então, é um direito dinâmico que não nos traz paz. Não é? Estudar o direito do consumidor, como estudar o processo civil ou direito civil, não nos traz paz, muito pelo contrário, nos traz uma espada para cada dia. Então, sendo uma militante na área de defesa do consumidor, hoje eu presido uma ONG de defesa do consumidor. A minha ONG é que fez o processo civil das sacolinhas. Nós temos sacolinhas no Estado de São Paulo hoje, porque a minha ONG trouxe as sacolinhas de volta. E não é só a questão de poluir o meio ambiente, é a questão de não cobrar do consumidor em duplicidade. Então, é essa a questão que nós estamos discutindo hoje, está suspenso, mas é fundamental. Então, para isso, para que nós pudéssemos hoje estar discutindo isso, está suspensa a distribuição das sacolas, em algum momento, uma estudante de mestrado se debruçou e escreveu sobre criação de uma associação, como criar uma associação de defesa do consumidor. Então, ela sentou-se, fez essa pesquisa se tornou um livro. E desse livro, ela criou essa associação de defesa do consumidor, que é a SOS Consumidor. É a Adriana Carvalho Girardelli. Então, ela é a grande criadora, foi de uma tese de mestrado, que ela criou uma ONG de defesa do consumidor e passou para mim a presidência dessa ONG. Então, a Adriana Carvalho Girardelli, que está aqui, ela é a grande... Ela é a grande responsável por nós termos as sacolinhas de volta no Estado de São Paulo. Então, muito obrigado, Adriana, obrigada por escrever também esse livro e obrigada por ter criado essa ONG. Também não posso deixar de agradecer a professora Lorilei Mori, porque a professora Lorilei, que está aqui presente, é uma das grandes acompanhadoras e uma das grandes incentivadoras de todos os trabalhos que a SOS Consumidor faz, que a OAB faz, porque o que ela faz? Ela é coordenadora de um curso de Direito na cidade de Itapetininga. Viajou quilômetros hoje de manhã para estar aqui. Ela escreveu também o livro, mas qual é o incentivo que a professora Lorilei faz? Toda vez que nós fazemos um evento, ela lota um ônibus e traz os alunos da faculdade. Ela traz os alunos da faculdade, eles vêm, abrilhantam o evento, e toda vez que a SOS Consumidor precisa, é só ir lá, chamar a professora Lorilei, que ela está apoiando, ela dá estrutura para que a SOS Consumidor possa trabalhar. Então, nosso agradecimento pela professora Lorilei Mori, não só por ela trazer os alunos, mas por ela ajudar na estrutura da SOS Consumidor. Obrigada, professora Lorilei. Há 15 anos atrás, nós começávamos os eventos aqui na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E
precisávamos que as pessoas viessem para a comissão discutir sobre o direito do consumidor. Eu começava ainda as discussões, não conhecia muito bem de direito do consumidor, mas vieram algumas pessoas e resolveram caminhar junto com a Comissão de Defesa do Consumidor. Então, nós ficamos aqui na OAB Central, depois fomos para o Jabaquara, hoje estamos na subseção de Penha de França. E tem uma pessoa que também nos abrilhantou com a produção da obra, que sempre esteve junto conosco e que agora está se preparando, não é, professora Daniele Modesto? Ela sempre esteve há 15 anos acompanhando voluntariamente os trabalhos da Comissão de Defesa do Consumidor e está se preparando agora para vir também fazer mais um voluntariado na SOS Consumidor. Então, por esses 15 anos de voluntariado, não é fácil você sair do seu trabalho, um dia todo de trabalho, ser mãe, ser professor e ainda vir fazer um voluntariado. Então, meus agradecimentos à professora Daniele Modesto. Pelos 15 anos de voluntariado perante as comissões de defesa do consumidor da OAB. Vou homenagear o professor Lair e a professora Miriam, que são casados. O que eles fazem? O professor Antônio Cláudio falou muito bem da necessidade de ampliar o número de funcionários do Tribunal de Justiça. Eles são serventuários do Tribunal de Justiça, mas com um diferencial. Além deles serem... Não são os simples serventuários. Às vezes, nós olhamos aquela pessoa atendendo um balcão, ou então lá no gabinete do juiz, e pensamos, é o simples funcionário do administrativo. Não é. Eles são professores. A maioria dos serventuários são professores dedicados. Eles estudam, eles ajudam, auxiliam os juízes no julgamento dessas ações. E agora, nesse momento delicado que a SOS Consumidor está enfrentando da ação civil pública das sacolinhas, quantas vezes eu liguei, Miriam, e agora? O que eu faço? Qual é o procedimento? Eu desconheço, por exemplo, a dúvida de competência. Eu nem sabia como arguir a dúvida de competência, porque o que aconteceu na ação civil pública das sacolinhas? Nós distribuímos, aí teve um agravo de instrumento que foi direto para a Câmara de Direito Privado. E depois teve um supermercado que recorreu à Câmara de Direito Ambiental. E nós tínhamos que discutir isso. Não é? Olha, eu quero que fique na Câmara de Direito Privado, porque não se trata de discussão de direito ambiental, trata-se de desrespeitar o direito do consumidor em não ter a cobrança em duplicidade. O que eu faço? Então, por vezes, de madrugada, mandava e-mail para a Miriam de manhã cedinho respondia, e o Lair também acompanhando. Então, são grandes companheiros. Há muitos anos atrás, conheci a professora Miriam, o professor Lair, que estão agora vindo para a SOS Consumidor, para fortalecer a SOS Consumidor. O professor Lair, ele foi responsável por levar o trabalho de São Paulo para o STF, ficou 6 meses no STF, trabalhando na uniformização de jurisprudência e trazendo essa experiência para nós. Então, professor Lair, professora Miriam, muito obrigada por sua colaboração. Quando eu passei pela direção, eu fui diretora executiva do PROCON, mas antes eu fui diretora de programas especiais da Fundação PROCON. Então, eu reuni lá os funcionários e falamos, olha, que tal nós fazermos uma unificação do entendimento do PROCON? Porque uma diretoria entendia de uma forma, outra diretoria entendia de outra. Então, os funcionários se reuniram e formaram o grupo de padronização do entendimento do PROCON. E esse grupo começou a estudar o Código de Defesa do Consumidor e todos os artigos. Então, isso foi muito importante, porque posteriormente foi transformado em notas técnicas, tudo. Mas o que fazer desse trabalho? Então, eu convidei a Patrícia,
Patrícia Álvares Dias e o Vasni Pérez Júnior, que na minha época o Vasni era da ouvidoria do PROCON. Ele tem toda a sensibilidade de ouvir as principais reclamações do consumidor, as próprias mazelas do órgão, e a Patrícia Álvares Dias ela foi responsável por trabalhar a uniformização. Então, graças a esse trabalho que nós desenvolvemos lá, eles vieram trazer a experiência para cá, para o Código de Defesa do Consumidor. Não só a Patrícia, como a André. Então, tem vários funcionários do PROCON que trabalham, que também escreveram essa obra. Então, nossos agradecimentos à Patrícia e ao Vasni também. Bom, então, vamos à palestra, né? Bom, senhores, eu ouvi atentamente o que o professor Antônio Cláudio da Costa Machado falou. Enquanto eles falavam, eu fiz algumas discussões aqui com o grupo, eles estão ávidos aí com a discussão, pena que não vamos ter tempo de falar de toda a reforma do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu tenho algumas preocupações em relação ao Código à reforma do CDC. Vamos ver se eu acerto. O que está escrito aqui? Então, nós vemos aqui um cartola, um cidadão, ele falando a famosa expressão, em Tite que está ganhando não se mexe. Eu tenho medo de mexerem no Código de Defesa do Consumidor. E eu vou explicar por que eu tenho medo que se mexam no Código de Defesa do Consumidor. Porque por onde passa um boi, passa uma boiada. O que significa isso? Por onde passa um boi, passa uma boiada. Significa, gente, que alguns anos atrás, não sei se eu vou... Professor Neemias, eu sou analógica, por favor, me ajude aqui. Eu preciso minimizar. Eu sou analógica, pessoal, então tem algumas coisas... Fernanda, com você. Professor... Comigo. Aí, socorro, alguém me ajuda. Eu preciso minimizar. Não, peraí, acho que eu consigo. Você consegue? Não, peraí, deixa eu ver. Ai, achei. Cadê a boiada? Agora você minimiza, agora vai lá em cima. Ai, tô suando frio aqui, gente. Não, cada um que eu abro, eu fico tão feliz. Imagina a gente no processo digital, né? Não, eu consegui. É? Eu consegui Bom. fazer protocolo de uma petição. Parabéns. Gente, vocês imaginam a festa que eu fiz sozinha. Olha, parabéns. Solta o fogo, solta o fogo. Consegui. Alguns anos atrás, a professora Ada Pellegrini Grinover, deixa eu ver se eu... Está pequenininho aí, mas, enfim, eu vou mostrar para vocês. Não, acho que ele já está no tamanho maior dele, porque é Word, né? É Word. Então, mas dá para mostrar. Alguns anos atrás, a professora Ada Pellegrini Grinover, nossa grande mestra, eu tenho muito carinho pela professora Ada Pellegrini Grinover, porque é professora da nossa academia, ex-diretora da Escola Superior de Advocacia, mas ela, junto com alguns juristas, elaboraram o Código de Processo Coletivo. E esse Código de Processo Coletivo foi levado para a Câmara Federal e depois ele acabou sendo arquivado. Porque o que aconteceu com esse Código de Processo Coletivo? Olhem a quantidade, teve 100 substitutivos. 100 substitutivos. Desses substitutivos, o Paulo Maluf, deputado federal à época, que foi um dos grandes, né, elaboradores ali do substitutivo. Então, teve Paulo Maluf, teve o José Carlos Aleluia. Então, vários deputados apresentaram, muitos deputados apresentaram o substitutivo. O código, a proposta inicial transformou-se em algo absolutamente irreconhecível depois de alguns anos. E finalmente, foi o PL 5139, quem quiser anotar, 5139 de 2009. E, finalmente, foi pedido o arquivamento desse projeto de lei. E eu gostaria, me permitam, eu gostaria de ler o voto do deputado Paulo Maluf, para que vocês entendessem o motivo pelo qual
ele pediu para que fosse arquivado o projeto de lei. Então, diz assim, projeto de lei 5139, disciplina ação civil pública para a tutela de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, e dá outras providências. Nosso voto é no mérito pela aprovação da proposta, divergindo do relator. Cremos que o sistema jurídico nacional já sofre muito por algumas leis terem criado uma hipertrofia de atribuições ao Ministério Público, que, sem conseguirem também criar mecanismos de regulação das atividades dos seus membros. Aqui eu faço um parágrafo. Esse Código de Processo Coletivo, o que ele criava? Não era todo o código, ele tinha um dispositivo ali, professor Costa Machado, que dizia o seguinte, que, havendo desistência, a ação civil pública proposta por um dos legitimados, ou seja, por a Associação de Defesa do Consumidor, em o legitimado desistindo da ação, poderia o Ministério Público dar prosseguimento à ação civil pública, como de fato pode até hoje, mas ele podendo fazer a alteração do pedido. Ou o próprio juiz de ofício poderia, quando o legitimado desistisse, ele poderia determinar de ofício que o processo continuasse com a intervenção do Ministério Público, que deixaria de ser custo legis e passaria a agir como parte na ação civil pública. Então, quer dizer, o Ministério Público ele já age como custos legis na ação civil pública, mas o projeto de lei ele ia além. E o Ministério Público ele passaria a agir como parte, né, através de uma decisão do juiz. Então, foi quanto a esse trecho que o deputado Paulo Maluf se insurgiu. Então, continuando, né? Vamos lá. Cremos que o sistema jurídico nacional já sofre muito por algumas leis terem criado uma hipertrofia de atribuições ao Ministério Público. Estamos em 2009. Sem conseguirem também criar mecanismos de regulação das atividades de seus membros. Embora o Ministério Público seja órgão vital para a manutenção da ordem pública, também é certo que, ao ampliar seus poderes em demasia, se causam enormes desequilíbrios, que certamente criarão problemas para a sociedade, tanto ou mais do que as irregularidades que inicialmente se visava combater. Impõe-se que, antes de aprovar leis novas que ampliem os já tão grandes poderes do Ministério Público, haja uma lei que aperfeiçoe os mecanismos de fiscalização interna do MP e crie punições efetivas para que os que extrapolam os limites legais de suas atividades, notadamente aqueles que fazem por motivação política. Se o Ministério Público receber ainda mais os poderes preconizados por essa proposição, as posturas políticas de alguns de seus membros podem chegar a impedir a regular atividade dos poderes executivos locais. E, neste caso, como haverá meios de os governantes se protegerem dessas atividades, que, embora travestidas lícitas, são muitas vezes ainda mais ilícitas do que as pretensas irregularidades que apontam. Paulo Maluf. É mister que se crie uma nova legislação que organize o Ministério Público, dando amplos poderes aos procuradores gerais para cessar e reformar as manifestações de promotores que ainda não estejam de acordo com os limites legais, ou sejam provocadamente emitidas em benefício próprio. Essa limitação deve ser feita através dos instrumentos hábeis a garantir a imediata impugnação dos atos irregulares. Também devem ser criadas punições específicas. Lembram-se, projeto de lei que regula o processo coletivo, né? Só fiz esse parênteses. Também devem ser criadas punições específicas para os promotores que ajam no arrepio das leis, especialmente aqueles que se dedicam a perseguir políticos por motivações partidárias, usando a máquina do Estado e o poder judiciário como armas contra o interesse público. Cremos ainda que, enquanto todas essas garantias que defendem uma reforma do Ministério Público não forem realizadas, não há por que se ampliarem os poderes dessa instituição, já tão poderosas e cujos membros que creem acima da própria Constituição Federal. São essas as razões pelas quais pugnamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, mas o mérito pela rejeição do PL 5.139 de 2009. E foi rejeitado o PL. Foi rejeitado. Então, por isso é que eu falo,
né? Qual o medo que eu tenho? O projeto de lei que renova, que reformula o Código de Defesa do Consumidor é bom. Gosto muito dele. Ele regula a parte de comércio eletrônico, né? Dá amplos direitos, procura dar uma ampla tutela ao consumidor, principalmente quanto ao direito à informação do consumidor, quanto ao direito de arrependimento. Está previsto, eu trouxe aqui, eu vou passar rapidamente por esses artigos que tratam do direito de arrependimento. Então, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala, aliás, foi uma sensibilidade do legislador de 1990, né, professor Frontini? Porque algumas perguntas fazem, por que o Código de Defesa do Consumidor não previu o comércio eletrônico? Simples, porque é uma lei principiológica. 2, porque ele foi feito na máquina de escrever. Não é? O Código de Defesa do Consumidor, em sua grande parte, ele foi datilografado. Apenas uma pessoa tinha computador na época, que era o professor Nelson Neri. Né? Então, alguns autores, eles falam, por que o Código de Defesa do Consumidor não prevê o comércio eletrônico? Simples, ele foi feito na máquina de escrever. Então, não tinha. Mas o legislador, ele teve a perspicácia de criar, o artigo 49, ele fala das compras realizadas fora do estabelecimento comercial e as compras realizadas por telefone. Então, até eu me lembro muito, acho que foi, não sei se foi Savigny, professor Costa Machado, que fala que o jurista deve estar sempre à frente do seu tempo. Né? Então, o legislador do Código de Defesa do Consumidor, essa turma toda aí comandada pelo professor Paulo Salvador Frontini, eles estavam com um pensamento muito adiante do seu tempo. Então, eles criaram a norma principiológica com o direito do consumidor o direito de reflexão, o direito de arrependimento do consumidor. Ele comprou fora de estabelecimento comercial, ele tem 7 dias para se arrepender da compra que ele tenha realizado, independentemente de justificativa. Lógico que a norma tem algumas exceções, mas, enfim, o jurista está muito à frente do seu tempo. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. No começo, eu me revoltava contra a possibilidade de reforma do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, não mais. O que eu temo? Eu temo que a aprovação desses projetos de lei ultrapassem o ano de 2013. Então, espero que elas sejam aprovadas ainda esse ano. Por quê? Porque precisa regulamentar. Por exemplo, essa questão do direito de arrependimento, no projeto de lei, ela está belíssima. E os direitos do consumidor superendividado, absolutamente tuteladas. Então, o legislador que criou, que está fazendo essa reforma, ele foi muito sensível, um grupo de juristas, eles foram muito sensíveis ao criar as várias modalidades. Mas tem um problema. Dentro dessa reforma, também está prevista a reforma do processo coletivo. E essa reforma é um projeto de lei que se iniciou no Senado, ainda vai passar na Câmara. Então, imaginem, quando chegar na Câmara, a quantidade de projetos de lei que estão tramitando visando modificar o Código de Defesa do Consumidor. É a boiada que eu estou falando. É a boiada. Então, hoje, se vocês visitarem o projeto de lei número 282, 281, 282 e 283, que são os números dos projetos de lei, PLS, Projeto de Lei do Senado, vocês vão ver que existem poucas tentativas de alteração. Mas e quando chegar na Câmara? E o pior de tudo, quando chegar na Câmara, em ano de eleição. Nós sabemos que existe um legislador que se responsabilizou, que está sendo... Ele apresentou os projetos de lei, ele se responsabilizou por ser o guardião do projeto de lei para que nada demais aconteça. Mas só que, me desculpem, mas será que nós podemos confiar em político em ano de eleição? Não é verdade? Então, qual o medo que eu tenho? Que no ano de eleição esse político não resista às tentações do poder econômico.
E essa reforma, de duas, uma, ou vá para a rejeição, ou então se transforme em um monstro irreconhecível aos olhos da comissão de jurista que criou essas pérolas, são verdadeiras. A reforma é muito bonita, a reforma do Código, ela vem a tempo, mas eu temo pela integridade dos projetos de leis que foram apresentados hoje em dia. Ainda mais com esta fala que os senhores acabaram de ler, junto comigo. Diante disso, eu tenho algumas considerações... Ih, fechou tudo. Tem algumas considerações... Vamos ver se eu consigo... consegui. Tem algumas considerações a fazer a respeito do próprio projeto de lei. Que, por exemplo, agora, o comércio eletrônico... Eu quero falar de uma coisa, não dá tempo de falar tudo, o professor Neemias está aqui já vendo a questão do horário, mas principalmente em relação ao projeto de lei do Senado número 281, que vocês estão vendo na tela, o artigo 5º. O artigo 1º, ele traz uma alteração, né, fala que dá um parágrafo 1º no artigo 1º do CDC, as normas de negócios jurídicos devem ser integradas, interpretados e integrados de maneira mais favorável ao consumidor. É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Mas um dos principais instrumentos que eu gostaria de comentar aqui, e que foi bastante debatida na Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB Penha, doutor Maurício, doutor João, doutor João Gabriel, que estão aqui presentes representando a comissão, eles são testemunhas do quanto nós debatemos essa redação do artigo 5º, que diz assim: o conhecimento de ofício, ele fala dos instrumentos, o artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala dos instrumentos da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, ele fala que um desses instrumentos é o conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo em curso e assegurado contraditório, pela administração pública e violações a normas de direito do consumidor. Então, ele fala do poder, né, de conhecimento de ofício a violações a normas de direito do consumidor. Ora, o caput do artigo 1º do CDC, ele já fala que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. Ou seja, as normas ali constantes, elas devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ao interesse prevalecendo o interesse social, o interesse da sociedade. Pois bem, guardem essas informações. O artigo 5º da reforma do Código, ele fala isso. Aí, eu gostaria de ir também no artigo... Agora eu quero voltar para o data show. Está no pezinho. Está no pezinho. No data show, eu vou disponibilizar esse data show para vocês. Não sei como, mas eu vou. Aí, no artigo 5º, também o artigo 54G fala isso. Eu quero mostrar para vocês a súmula 381 do STJ, que está em vigor desde maio de 2009, que fala o seguinte: nos contratos bancários, viu, professora Adriana, professor Laís? Eu esqueci de colocar o bancários quando eu discuti com vocês. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Eu acabei de dizer que o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor fala que, olha aqui, ó, fala assim: o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública. Norma de ordem pública não é que podem ser conhecidas de ofício, devem ser conhecidas de ofício pelo juiz ao interesse da sociedade. Isso está no artigo 1º do Código. Aí vem o STJ do nada e contrariando, pessoal, pasmem, contrariando até o próprio julgado deles de 2005. Em 2005, o STJ dizia o seguinte: questões de ordem públicas, olha, em 2009 eles diziam isso, questões de ordem públicas
ordem pública contempladas pelo Código de Defesa do Consumidor, independente de sua natureza, podem e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, por serem de ordem pública, transcendem o interesse e se sobrepõem até à vontade das partes. Então, nós discutimos isso lá na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Penha, né? Discutimos ainda essa semana, não foi, doutor João, doutor Maurício? E vamos ainda, nós estamos preparando ofício para levar para a OAB. E eu gostaria de colocar para a mesa, né? Eu já andei mandando bilhetinhos aqui para o pessoal. O que nós fazemos diante dessa súmula? Eu conversei com o desembargador Risato Nunes essa semana, falei, professor, eu estou desesperada. Ele falou, não, Marli, mas a súmula é de 2009. Agora que você vai ficar desesperada? Eu falei, pois é, cochilamos. Cochilamos todos nós. E deixamos que essa súmula esteja presente por aí. Então, quem não cochilaram foi os bancos. O professor Fernando acabou de dizer, quem não cochilaram foi os bancos. Então, eu comentando com o professor, com o desembargador Risato, ele falou, olha, Marli, fica sossegada, porque com a reforma do Código de Defesa do Consumidor, principalmente em sendo aprovado o artigo 54 do projeto de lei número 283 de 2012, artigo 54, letra G, deixa eu letrar. Viram como eu estou evoluindo? Mas não pode muito não, porque senão eu levo um susto aqui para tudo. Olhem aqui. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. O artigo 54, letra G, do projeto de lei que está tramitando no Senado, ele diz assim, sem prejuízo do artigo 51 e da legislação aplicável à matéria, são absolutamente nulas e assim devem ser decretadas de ofício pela administração pública, viram Patrícia e Vasni, pela administração pública, pelo PROCON, ele dá esse poder para os órgãos de defesa do consumidor declarar nula, né? Pela administração pública e pelo Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, garantindo contraditório, as cláusulas contratuais, entre outros, que aí traz um rol. Ou seja, ele diz que aquele rol de cláusulas abusivas do artigo 51, elas devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Ora, o que o professor Fernando e a professora Elizabeth estão falando aqui? O código já já fala, normas de ordem pública. Elas já devem ser conhecidas de ofício. Chovendo no molhado. Não é? É o que o professor desembargador Risato falou isso, e lá na comissão, doutor Maurício, doutor João Gabriel, falaram isso. Já está previsto, norma de ordem pública. Para que precisa de mais especificação? Não é? Não precisava, o professor Lolirei acabou de falar, não precisava nem colocar. Ocorre, pessoal, que se não for colocado isso, acho que não fica bem claro. Não estão entendendo que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e interesse social. Então, o que nós estamos esperando? Que esse projeto de lei ultrapasse ao assédio dos políticos no ano de 2014. Né? Nossa, ultrapassei o horário. Mas, enfim... Gostaria só de terminar aqui, provocando a mesa. Aqui, quando eu provocava a professora Miriam, ela falava, olha, tem que ver alguma medida judicial. O que eu faço, professor Frontini? O que nós fazemos diante dessa súmula da STJ, professor Antônio Cláudio? Muito difícil, é uma súmula, não é? O que nós fazemos diante disso? E existem outras questões de direito processual do consumidor, e só para encerrar, gostaria de falar do artigo 285 do Código de Processo Civil, que eu prometi lá na comissão que ia falar sobre a... Como é que eu fecho esse negócio que fica aqui do ladinho dele? Não, já chego. Aqui, né? Isso. Tá. O Código de Processo Civil, ele está na reforma, que ele estava prevendo uma alteração a todos os artigos. Mas aí houve uma manobra essa semana, de um senador, junto com a presidência da República,
E quando foi se aprovar foi uma emenda, doutor Maurício? Foi? Isso, obrigada. Quando houve uma conversão de uma medida provisória em lei, eles colocaram uma medida provisória que não tinha nenhuma relação com a matéria, mas quando ela foi convertida em lei, colocaram o 285B para ser aprovado junto com essa, e se tornou lei. Então, não vai esperar nem a reforma. O que diz isso? Pegou de carona, né? Foi contrabandeado. O que diz assim? Nos litígios que tenham por objetivo obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que entende controverter, qualificando o valor incontroverso. Então, já na petição inicial, já tem que apresentar os seus cálculos periciais. E mais ainda, pasmem, o parágrafo único, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modos contratados. A reforma do Código de Defesa do Consumidor, ela fala que se o consumidor não concordar com o valor, que ele não deverá pagar. O próprio Código fala isso. Agora vem o Código de Processo Civil, nessa reforma contrabandeada, através da conversão de uma medida provisória em lei, dizendo que se você sofrer uma cobrança abusiva e você contestar aquela cobrança abusiva, você vai continuar pagando aquele valor que você contesta até o final, até o trânsito em julgado do acórdão daqui a 5 anos, para que você possa reaver. Então, infelizmente, só um período de palestra não é possível nós falarmos de toda a reforma do Código de Defesa do Consumidor. Mas gostaria que vocês prestassem muita atenção, um chamado aqui para a academia aqui presente, para os advogados presentes, para os estudantes presentes, que fiquem atentos ao projeto de lei PLS 281, joguem no Google, PLS 281, PLS 282, PLS 283, que dizem respeito às reformas do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que zelar para que essa reforma saia antes do ano de eleição. Se ultrapassar o ano de 2013, nós temos que estar atentos para que no ano de 2014 ele não seja transformado em um monstro e não percamos os direitos do consumidor. Direitos esses que nós já estamos em vias de perder a sua efetividade. Agradeço mais uma vez ao doutor Neemias pelo convite, ao pessoal da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB Penha de França, que nos prestigiam, a todos os representantes, os autores que vieram aqui, e aos senhores que vieram aqui numa manhã de sábado, deixaram as suas obrigações familiares e nos